Abre a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 14. Mateus 17, 14. E eu quero falar com você hoje sobre avaliando a nossa fé. Vamos avaliar a nossa fé. Domingo passado a gente falou sobre fé e fizemos uma análise ali mais específica sobre o versículo 1 do capítulo 11 do livro de Hebreus. Vamos continuar falando sobre fé. Diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Fecha os olhos. Pai, fala conosco de maneira especial, em nome de Jesus. Ministra o nosso coração, estamos abertos a tudo que o Senhor queira fazer, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos sentar na presença de Deus. Gente, enfim, a gente leu essa passagem e nós vamos abordar aqui a questão da fé. Sabe, é possível viver sem fé. Tem muita gente que não tem fé em Deus, não tem fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, não deixa de viver. Mas é impossível alcançar o que Deus tem se não tivermos fé. Hebreus 11:6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E daí diz: aquele que se aproxima de Deus é preciso que creia que Ele existe e que Ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Então, aquele que não tem fé não agrada a Deus, e aquele que não tem fé não vai acreditar que Deus vai recompensar a sua busca. Então, aquele que não tem fé não vence. A ausência da fé vai criar impossibilidades. Diante disso, nós percebemos que a fé é necessária para vivermos a nossa vida com Deus e também para recebermos as vitórias que Ele tem para nós e vitórias que Ele tem por nosso intermédio na vida dos outros. Jesus, nesta passagem, ele vai entrar no mérito do tamanho da fé e desperta os discípulos a avaliarem a sua fé. E quando a gente lê essa passagem, a gente vai perceber que Jesus deseja que a fé aumente, que a fé venha a crescer. Quando a fé cresce, os montes se movem, os milagres acontecem. Pensando no contexto da passagem, essa passagem, esse evento
esse milagre, esse ensino aconteceu antes ali. Jesus estava anunciando a morte dele, inclusive depois disso Jesus falou: olha, eu vou morrer, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Tá naquele contexto. Mas o que mais? O que estava acontecendo ali? Jesus tinha subido ao monte com Pedro, Tiago e João, e lá ele teve um momento de comunhão com o Pai. E chamado do Monte da Transfiguração. Jesus se transfigurou diante dos discípulos, ou seja, Jesus, ele estava em um tempo na presença de Deus, também Pedro, Tiago e João. Outros discípulos não subiram, eles estavam lá embaixo do monte. Quando eles estavam lá embaixo, chega um homem com seu filho, e um filho terrivelmente endemoniado, e que fazia coisas absurdas. E esse homem vem, os discípulos vão tentar libertar esse menino, e eles não conseguem. Tem toda uma luta, eles não conseguem. Daí, nisso, Jesus desce do monte com os outros discípulos. O pai do menino vem a Jesus e diz: olha, eu vim aqui com o meu filho, mas os seus discípulos não conseguiram libertá-lo. E daí Jesus faz todo um discurso a respeito da fé, mostra a decepção. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o demônio saiu do menino, daquele momento em diante ele ficou curado, ou seja, era doença junto com o demônio. Geralmente onde tem demônio tem doença. E expulsou o demônio, a cura veio, porque a doença saiu junto. E tudo isso aconteceu, e nesse contexto é que nasce esse assunto da fé. E daí vem a pergunta dos discípulos: por que não conseguimos? Por que não conseguimos? E nesse caso mais específico, por que não conseguimos expulsá-lo? E a pergunta, o porquê, diante de muitas situações, ela é muito interessante. Alguns dizem: não, porque a gente nunca pode perguntar por quê, só o para quê. Eu já ouvi gente dizer: se o perguntar o porquê é pecado, é o maior pecado que existe. Não, o porquê surge. E o porquê é necessário. Não estou dizendo que nós vamos saber e ter a resposta de todos os nossos porquês, mas ele surge, ele é natural. E muitas vezes é o porquê que vai nos levar esse porquê que vai nos levar a descobrirmos algumas coisas. Então, dentro de uma motivação correta, ok? Não é errado perguntar o porquê. E é interessante esse porquê aqui. Esse porquê foi: por que não conseguimos expulsá-lo? É uma pergunta a Jesus a respeito deles mesmos. Eles identificaram que a falha estava neles. Eles estavam buscando o erro neles. É errado ou perguntar o porquê quando a gente está buscando um defeito em Deus. Deus, por que o Senhor não fez isso? No sentido de que Deus deve ter alguma coisa errada com ele. Eu posso até perguntar: Deus, por que o Senhor não agiu, mas não com a intenção de procurar um defeito em Deus, mas um defeito em mim? O que aconteceu que Deus não agiu com essa a convicção de que Deus não erra? Que tem algum erro aqui. A pergunta aqui foi: por que nós não pudemos? Não é que o Senhor não pode.
Eles viram que Jesus podia e fez. Eles perceberam que eles deveriam ter feito aquilo e não fizeram. Então está aqui essa pergunta: por que não conseguimos? Aqui era uma batalha espiritual. Porque isso mostra que muitas vezes batalhas espirituais não são vencidas por conta da nossa incredulidade. Porque se supervaloriza o diabo, a força maligna, a Bíblia não ensina a minimizá-la ou a ignorá-la, não. Tem gente que quer ignorar, não, nem falo nisso, por que falar nesse nome? Por que eu vou falar de coisa ruim se tem coisa boa? E tento ignorar o diabo mal. Não, não é por aí. Quem ignora isso, está errado. O que o apóstolo Paulo falou? Nós não ignoramos os seus ardis. No entanto, não é ficar assustado, supervalorizar a força do mal. Não, nós precisamos saber quem somos em Cristo. E a autoridade que há no nome de Jesus. E, às vezes, forças malignas não são vencidas porque tem um susto, se supervaloriza, se acha que é muito grande para eu vencer. Porque se eu vejo uma coisa, eu me arrepio, eu tenho medo. Ei, o medo fortalece o inimigo. Mas isso tudo são comportamentos incrédulos, de incredulidade. E talvez os discípulos, quando ouviram a história do pai, viram o menino, e quem sabe aquele demônio colocou algumas ameaças ali, e daí eles se encheram de temor, a fé diminuiu, eles não conseguiram. A incredulidade vai criar impossibilidades, e a gente vê aqui, Hebreus 11:6, como nós dissemos, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Em Mateus capítulo 13, versículo 58, a Bíblia diz que quando Jesus estava lá, na terra dele, ele não realizou muitos milagres ali. Não é que ele não fez nenhum, ele não fez muitos. Por causa da incredulidade deles. Em um outro lugar, no outro evangelho, diz que Jesus ali só curou alguns doentes com imposição de mãos. Era Jesus. E essa passagem bíblica mostra que a incredulidade gerou uma limitação na ação de Cristo, na realização dos milagres. E era Jesus. Sabe o que a incredulidade comunica? Comunica, não creio que Jesus pode fazer isso. A incredulidade está dizendo, Jesus não quer que você faça. A incredulidade afasta a ação do poder de Jesus sobre determinada situação. Então, aconteceu com Jesus. Ele não realizou muitos milagres por causa da incredulidade. Incredulidade gerou essa limitação. Para que a gente vença as batalhas espirituais, para que experimentemos milagres, é preciso crer em Jesus, na eficácia da obra dele, da obra que ele fez na cruz. É preciso que nos apossemos, que creiamos nas promessas de Deus e no que a Bíblia diz a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a nosso respeito, a respeito o que a Bíblia diz acerca dela mesma, e se apossar e crer na palavra de Deus. Isso é importante porque a incredulidade cria impossibilidades. Então, eu não vou generalizar, mas muitas coisas não acontecem na nossa vida por causa da nossa incredulidade. É verdade que tem coisas que não acontecem por conta de um tempo de Deus, de um propósito de Deus. É verdade que tem algumas coisas que acontecem porque Deus, ou seja, que não acontecem porque Deus tem o direito de dizer sim, não e espere. É possível que ele diga não. Se ele disser não, não é uma questão de incredulidade.
Eu criei, mas ele disse não, e ele sabe o que é melhor. No entanto, eu creio que grande parte das coisas que não acontecem na nossa vida é por conta da nossa incredulidade. Nós não alcançamos mais, não avançamos mais por causa da nossa incredulidade. Muitos já ouviram aqui, eu acredito que o meu maior exemplo de fé é minha avó. A avó Carolina, mãe do meu pai. E eu compartilhei aqui com vocês já algumas vezes que eu nunca vi minha avó perder para uma doença. Ela faleceu com 87 anos. E ela passou por várias doenças, mas ela não perdia para elas. E elas vencia com a fé. Enfim, eu lembro da minha avó dizendo várias vezes, o que é comigo? Por que eu não estou conseguindo alcançar essa bênção? E ela ficava se questionando. E era muito interessante que ela nunca questionou Deus, ela questionava ela mesma. Esse é o certo. E eu sei que ela ia nas lutas dela, e ela vencia. Já contei aqui também o que aconteceu com ela, que enfim, uma época ela não conseguia andar, quase, muita dor na perna, começou a se apoiar numa cadeira, e ela buscava sempre vencer tudo pela fé. Enfim, para ela chegar ao médico, não era fácil levar a velhinha ao médico, né? Até que uma hora ela não aguentou, aceitou ir ao médico, foi feito os exames de imagem, e daí o médico disse, olha, os ossos dela estão ocos. Enfim, as articulações, sabe, é osso no osso, e em algum momento os ossos vão quebrar, e essa articulação vai quebrar e a dor vai ser terrível. E sabe, ela não vai mais conseguir andar normalmente. Isso o médico não disse a ela, não disse à família. E daí o médico aconselhou a família a comprar um andador. Quando minha tia chegou com esse andador lá para ela ficou irada. Mas a expectativa humana é que ela fosse piorando, e uma hora os ossos quebrassem e ela não andasse mais. Mas ela continuou lutando. Sabe o que aconteceu? Ela ficou orando e começou a melhorar. De repente soltou a cadeira e ela começou a andar normalmente, osso nenhum quebrou, e ela andou até o momento que chegou a hora dela. Chegou a hora dela. Ela ficou meio com uma gripe, ruim do pulmão, foi para o hospital, internaram, e ela foi ali, coisa rápida. Mas, enfim, incredulidade gera essa impossibilidade. Por que não conseguimos? E Jesus vai responder o porquê. E essa resposta a gente não gosta, porque a responsabilidade recai sobre nós. Jesus disse, porque a fé é de vocês, porque a fé que vocês têm é pequena. É Jesus que respondeu. Ele disse, olha, esse demônio não saiu, esse milagre não aconteceu, é porque a fé que vocês têm é pequena. Eles fizeram a pergunta correta, porque não conseguimos, eles chamaram, eles sabiam que o erro estava neles, uma pergunta correta, uma pergunta honesta, uma pergunta verdadeira. Por conta disso, receberam a resposta correta. Tinha coração para isso. Gente que fica perguntando, por que Deus que você não faz? Por que você faz isso comigo? Por que isso? Por que aquilo? Você pergunta errada, não vai ter resposta. Porque não se tem uma resposta, porque em Deus não há erro. A gente tem que parar de brigar com Deus e brigar com a gente. Não com Ele. A gente tem que brigar com o nosso pecado. A gente tem que brigar com a nossa incredulidade.
A gente tem que brigar com o diabo, mas não com Deus. Aqui teve uma pergunta correta. E Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Não é que os discípulos não tivessem nenhuma fé. Eles tinham fé, eles andavam com Jesus, eles já tinham operado milagres, eles já tinham libertado pessoas e curado doentes. Mas a fé ainda estava pequena. O problema é que o nível de fé que eles tinham alcançado não era suficiente para vencer e conquistar aquela vitória. E daí Jesus vai dizer: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, versículo 20. E Jesus usou esse exemplo do grão de mostarda não só aqui. Mateus capítulo número 13, versículo 32, Jesus também faz uso do grão de mostarda para uma ilustração. E lá ele diz que essa era a menor dentre todas as sementes. Aquelas sementes que os agricultores, que os jardineiros lá da Palestina faziam uso. Mas Jesus disse que a partir dessa semente, essa semente se tornava em uma das maiores plantas, hortaliças que se tinha, e essa hortaliça, ela chegava à altura de uma árvore. Ela podia alcançar até 3 metros de altura. E Jesus ainda diz: e as aves do céu vêm e fazem seus ninhos em seus ramos. O grão de mostarda é pequeno, mas aqui a lição é que esse grão de mostarda se desenvolva, que ele não fique pequeno. Quando Jesus está falando em a fé de um grão de mostarda, como esse grão de mostarda vai ter esse crescimento, Jesus está comunicando que a fé precisa crescer. Que a fé dos discípulos não tinha crescido como deveria. Fé do tamanho de um grão de mostarda, mas é isso. O grão de mostarda, ele crescia, se tornava essa hortaliça que atingia essa altura e que outras criaturas se beneficiavam desse crescimento. Jesus quer que a nossa fé venha a crescer. E não só para o nosso benefício, mas também para benefício de outros. Benefício de outros. Uma fé que cresça, que cresça. E daí Jesus diz: se vocês acreditarem assim, vocês vão falar aos montes e eles vão se mover. Montes era uma expressão figurada que os rabinos usavam para se referir a grandes dificuldades. E o contexto, essa história ali era uma questão de libertação, enfrentamento espiritual. Luta contra demônios. Jesus disse: olha, não, vocês não conseguiram porque a fé é pequena, mas essa questão de fé não se aplica só na batalha espiritual, porque no versículo 20, Jesus disse: se vocês crerem, nada lhes será impossível. Quando Jesus falou em nada, ele foi além da situação de batalha espiritual e de libertação. Ele abrangeu todas as áreas da vida. Aconteceu essa falta de fé e essa lição sobre fé
nessa situação de batalha espiritual, mas Jesus aplica a todas as áreas. Ele está falando então sobre fé. Nada lhe será impossível. Sim, Jesus chama os seus discípulos para a avaliação da fé. A fé tinha que crescer. Então, com certeza, tem muita coisa que deveria ter acontecido na nossa vida e não aconteceu por causa do tamanho da nossa fé. Tem muita coisa que Deus poderia ter feito por nosso intermédio, mas não fez porque a gente não acreditou que Deus seria capaz ou que Deus nos usaria para fazer determinada coisa. A gente se encolheu e não foi. Quanta coisa ele poderia ter feito. Quando Moisés mandou 12 espias, um de cada tribo, para espiar a terra que Deus lhes tinha prometido. Vão ver como é a terra, examinem. Deus disse que nós vamos conquistá-la, vejam como é. E Moisés os enviou com o objetivo de que eles voltassem encorajando as pessoas com notícias. E os 12 voltaram, 10 voltaram com um discurso, 2 com outro discurso. O discurso de 10 foi: a terra é realmente boa, mana leite e mel, vieram com exemplar do fruto da terra. Mas eles disseram: mas não tem jeito. Lá tem gigantes. A gente era um verme diante deles. E sabe, as cidades são muito fortes. Não tem jeito. 2, Josué e Caleb, vieram com outro discurso e disseram: a terra é boa. Deus é Deus. Ele vai nos dar. Vamos lá. 10 com fé pequena, ou quem sabe nenhuma fé. 2 com fé para alcançar. O povo acreditou no discurso dos 10 e não no discurso dos 2. Jesus disse uma vez: seja feito conforme a sua fé. A fé dos 10 é que eles não poderiam alcançar aquela vitória e se apossar da terra. E sabe o que aconteceu? Eles não se apossaram. Aqueles que foram inflamados pelo discurso dos 10 e não acreditaram, também não se apossaram da terra, porque não creram. Mas Josué e Caleb entraram na terra porque creram. Porque creram. A fé é pequena. Você sabe o que é que vai crescer? Vai crescer tudo aquilo que a gente alimentar. Tudo aquilo que nós alimentamos cresce. Tudo aquilo que nós não alimentamos vai definhando. Não cresce, não se desenvolve. Uma fé que tem essa condição de crescer, de pequenininha, do grãozinho de mostarda, ela crescer e se tornar essa hortaliça de 3 metros de altura, que as aves são beneficiadas e tudo mais. É uma fé que cresceu porque foi alimentada. Eu lembro uma vez, hoje eu lembrei inclusive disso, isso faz muitos anos, eu não lembro nem o nome da menina, faz muito tempo, que houve uma família que enviou uma menina de ônibus na rodoviária. Ela era menor de idade, eu vim recebê-la, e daí disseram o nome da menina e a idade da menina. Diante disso eu imaginei, diante da idade dela, o tamanho dela, o que seria.
E daí, quando chega essa menina, eu vejo uma menina muito pequena, bem magrinha, muito menor. Enfim, eu vim recebê-la, levar para alguém que ia levá-la ao médico, alguma coisa assim. E depois eu soube qual era a razão daquela menina ser tão pequena, baixinha e magrinha. Era desnutrição. Era uma família muito carente que não dava o alimento que a menina precisava. Esses dias eu vi uma outra história também de desnutrição. Mas só que não era por falta de quantidade de comida, era o que se comia. Gente, o que a gente alimenta, isso aqui cresce. Se a gente alimentar ódio, o ódio vai crescer. Se a gente aumentar amargura, a amargura vai crescer. Se a gente aumentar a incredulidade vai crescer. Mas se a gente alimentar a fé vai crescer. Que tipo de comida a gente está comendo? Será que aquilo que a gente está se alimentando faz a fé crescer? Exemplo muito clássico que eu sempre dou, né? Enfim, aquele que fica assistindo as novelas da Globo não vai alimentar sua fé. Aquele que gasta horas, horas e horas nas redes sociais não vai alimentar a fé. A fé não vai crescer. A fé vai continuar pequena. E as impossibilidades continuarão acontecendo. Para que a fé cresça, ela precisa ser alimentada. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Para que a fé venha a crescer, a gente precisa de palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra, ouvir a mensagem da palavra, ter contato com a palavra, ler a palavra, meditar na palavra. É o que Deus disse a Josué diante do desafio de conduzir o povo. E Deus disse: medita no livro dessa lei, dia e noite. Então você vai ser bem-sucedido, porque o livro de Deus nos orienta e alimenta a fé, para que a fé vá crescendo. Como é que a gente alimenta a nossa fé? Com um relacionamento mais íntimo com Deus. Qual foi a diferença dos discípulos que estavam lá, que não conseguiram expulsar, e Jesus e os discípulos que desceram do monte e conseguiram expulsar? Sabe qual foi? Relacionamento. Eles estavam lá no monte, eles estavam orando. Eles estavam na presença de Deus, em comunhão com Deus. Quanto mais a gente tem intimidade, comunhão, tempo com Deus, busca da presença de Deus, mais a gente se aproxima dele, mais a gente percebe a grandeza dele, mais a gente recebe dele, mais confiante a gente fica nele, mais íntimo dele a gente fica. E o relacionamento mais íntimo faz a fé crescer. Jesus disse objetivamente que a razão da não libertação daquele menino, que eles não conseguiram libertar, foi falta de fé. Depois tem lá um adendo sobre o jejum e a oração. Mas o jejum e a oração, eles
fazem com que haja esse relacionamento e a proximidade de Deus. Essa espécie de demônio só sai pelo jejum e a oração nesse sentido da comunhão com Deus. Tem forças espirituais mais intensas, que então a gente precisa partir para o jejum, para a oração mais intensa, para nos aproximarmos mais de Deus. Isso faz com que a fé cresça. Tudo isso é a partir de relacionamento, intimidade com Ele. Mas o que leva à vitória é a fé. Mas uma fé que cresce. A fé que cresce é a fé que é alimentada. E quando a gente não alimenta, não tem o que reclamar. Ela vai ficar pequena. Somos desafiados a alimentar a nossa fé com a palavra, com comunhão com Deus. Relacionamento que envolve adoração, jejum, oração, louvor, culto, grupo pequeno, enfim, reino de Deus, meu tempo com Deus no meu canto, com os outros. Isso tudo alimenta a fé. Essa fé que nos leva a vencer grandes obstáculos, a falar aos montes para que eles se afastem. Esta fé que vai crescer e que vamos beneficiar outros com a nossa fé, assim como as aves do céu vinham sobre a mostarda. Então, beneficiando outros, se houver fé, nós vamos beneficiar outros, nós vamos acreditar que Deus vai nos usar. E fé não é só para mim, para as minhas necessidades, não. Por favor, isso é egoísmo. Minha fé precisa beneficiar outros. Mas o desafio é que tenhamos essa fé. Que avaliemos a nossa fé. Que lutemos contra a incredulidade. Que desenvolvamos a nossa fé como um grão de mostarda, fazendo-a crescer. E as condições de vitória virão para a nossa vida. Amém?